Então vou acelerar um vídeo aqui que é a máfia dos aparelhos auditivos e como ela te faz de trouxa. Eu não imaginaria que nós temos alguma farsa ou algum problema no sistema de aparelho auditivo. Eu, na verdade, nem sei muito sobre aparelhos auditivos, né? Não tenho lá muito conhecimento. Eu só sei que é um tipo de coisa revolucionária. Só que pelo SUS, por exemplo, é algo que tanto custa quanto demora pra caramba pra conseguir. Vamos ver qual que é a ideia do canal Elementar. Aí é um perigo também. Hoje, 5 empresas controlam quase todo o mercado mundial de aparelhos auditivos. Mas o que parece apenas mais um caso de 5? oligopólio esconde algo bem mais grave. 1, 2, tudo bem. 3, estranho, mas 5? Vocês que não entendem, é essa aqui, ó. Um é casual. Uma Dois casual. 2 pode ser, pode aconteceu. ser. 5 com fraturas. 5. 5. Um sistema global de desinformação, lobby e exploração, que no Brasil e em Portugal se transforma em golpe. Enquanto nos Estados Unidos empresas bilionárias tentam barrar o avanço de tecnologias mais acessíveis, por aqui a falta de fiscalização abriu espaço Ouviram bem, né? Barrar tecnologias mais acessíveis. Barrar. para fraudes que atingem justamente quem mais precisa. Idosos enganados com promessas falsas, aparelhos sem registro e contratos abusivos disfarçados de consultas gratuitas. A perda auditiva é comum. Só no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas apresentam algum grau de surdez. 477 milhões de pessoas vivem com perda auditiva no mundo, sendo 48 milhões só nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 4 pessoas terão problemas auditivos até 2050. Para muitos de nós, não é uma questão de se, mas de quando vamos perder a audição. E se ela já existe na sua família, as chances são ainda maiores. Mas quando esse momento chegar, você vai poder pagar para ouvir de novo? E como um aparelho tão necessário Aí virou que alvo de um tá, cartel e a base de tantos golpes? Nossa, aí é triste pensar de que é um cartel. Os grandes 5. Se tem um mercado onde o consumidor quase nunca tem escolha, é o de aparelhos auditivos. Hoje, apenas 5 empresas controlam 98% de todo o mercado mundial. Uma concentração absurda que praticamente impede a entrada de concorrentes e deixa... Cara, 98%. Se tem uma coisa que é desigual, é quando um tipo de mercado é monopolizado por uma quantidade ínfima de empresas e representa 98%. Não existe concorrência, eles colocam o preço que eles quiserem. os preços nas alturas. Essas empresas são a suíça Sonova, as dinamarquesas Deman e GN Store Nord, a norte-americana Starkey e o grupo WS Audiology, que é o resultado da fusão Widex Signia, e que tem base na Noruega, Dinamarca e Singapura. Essas empresas se sustentam com uma barreira de entrada muito alta e supostos contratos de exclusividade com audiologistas, que são fonoaudiólogos especialistas em problemas de audição. Há relatos sobre isso no Reddit, onde o usuário conta que se sentiu pressionado pelo profissional, que entrou no modo vendedor e praticamente empurrou o produto para ele. E ele saiu sentindo que não comprou o aparelho que seria melhor para ele, e nem que teve uma boa condição de compra. Em resposta, outros usuários trazem relatos similares. Funciona assim: o audiologista se torna um revendedor de uma ou duas marcas específicas e em troca recebe comissões para empurrar aquele produto ao paciente, muitas vezes o único que ele pode oferecer. Isso geralmente acontece quando as clínicas especializadas são franquias. Nos Estados Unidos, esse cartel ganhou até apelido, The Big Five, as Grandes 5. E elas não estão paradas vendo o mercado mudar. Quando o Congresso aprovou em 2017 a chamada Over-the-Counter Hearing Aid Act, ou Ato dos Aparelhos Auditivos de Venda Livre, as gigantes reagiram com força. De venda livre. A ideia era autorizar a venda de aparelhos auditivos sem receita médica para casos leves a moderados. Mas, de acordo com o relatório dos senadores Elizabeth Warren e Chuck Grassley, as Big Five lançaram campanhas de desinformação e aumentaram seus investimentos em lobby para atrasar a implementação da lei, proteger seus lucros e diminuir a concorrência. Só em 2022... A gente acha que a mídia não controla a gente, não. Não, eles fazem qualquer coisa a favor ou contra, simplesmente explorando o lado humano. Por exemplo, o grupo gastou mais de $1 milhão com lobby e contribuições políticas nos Estados Unidos.
Pode parecer pouco, mas foi mais que o dobro do que haviam gasto em 2017. E esse número de 1,2 mi se refere apenas ao ciclo de 2022. Enquanto isso, os preços seguem sendo um escândalo. Um único aparelho pode custar em média $2.300, mesmo que o custo de fabricação seja muito inferior. E normalmente são vendidos aos pares, ou seja, o consumidor paga quase $5.000 para poder voltar a ouvir. Boa parte desse custo vem da chamada estratégia Bundle Pricing. Pronto. Quando você compra um aparelho auditivo de um audiologista, você não está comprando apenas o aparelho auditivo. Nesse valor também estão incluídos os honorários e serviços profissionais do audiologista. Avaliações de perda auditiva, ajustes e calibrações são alguns exemplos desse serviço extra pelos quais você está pagando. Em contraste, audiologistas independentes que tentam fugir desse esquema denunciam que chegam a pagar de 3 a 5 vezes mais do que a Costco pelo mesmo aparelho auditivo. A Costco simplesmente compra em larga escala e tem mais poder de barganha. Mesmo com toda essa resistência, o mercado começou a mudar. Em 2022, a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, finalmente aprovou os aparelhos OTC, aqueles sem receita, que podem ser vendidos diretamente nas farmácias por preços bem mais baixos. Em alguns casos, os modelos prometem custar até menos de $300. Mas isso está longe de ser uma vitória definitiva. A indústria segue investindo pesado para dificultar o avanço dessa alternativa e manter o status atual. De um lado, temos uma inovação capaz de baratear o acesso. Do outro, um oligopólio que movimenta bilhões e que está disposto a tudo para manter o controle. Mas o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Se nos Estados Unidos... Você tem que fazer um tipo de pessoa que inventa esse negócio sofrer do problema que ela tenta ajudar. Porque aí, se esse cara é surdo, ele jamais teria capacidade... Ou teria até, mas seria bem mais difícil ter capacidade de enganar pessoas dessa forma. Nos Estados Unidos já é difícil enfrentar esse lobby, por aqui a situação é ainda mais caótica e atinge justamente quem menos pode se defender. Como esse modelo predatório se manifesta no Brasil e por que tantos idosos estão sendo enganados com falsas promessas de cura? Mas antes disso eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos como esse, expondo grandes esquemas da indústria, pode gerar incômodo, seja com grandes empresas ou outros agentes envolvidos ou não nesse tipo de esquema. Por isso eu sempre alerto outros criadores de conteúdo, sejam eles meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. Mas dá para criar bons conteúdos com vídeos simples e transformar isso em um negócio sem esse risco. Por exemplo, olha esse vídeo aqui falando sobre algo simples. Por que existe tantos condomínios no Brasil? Em apenas 6 dias ele fez mais de 300 mil visualizações. Ou esse outro que responde a pergunta por que não fazemos estradas como os americanos, que no primeiro mês fez quase 1 milhão de visualizações. Vídeos como esses são simples de fazer, rápidos e podem gerar de 5 até mais de 50 mil reais em alguns casos. Se você quer entender como eu faço isso e como você pode fazer, eu criei uma masterclass chamada Engajamento Invisível. Para assistir é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou no link fixado nos comentários desse vídeo. Aproveita enquanto essa aula está de graça. Enquanto nos Estados Unidos o oligopólio luta contra a regulamentação e a abertura de mercado, no Brasil e em Portugal a situação é ainda mais preocupante. O que a gente tem é todo um sistema de desinformação e abuso. Para começar, muitos dos aparelhos vendidos no Brasil sequer são aparelhos auditivos de verdade. São amplificadores de som genéricos, normalmente fabricados na China e comercializados como se fossem dispositivos médicos, sem qualquer tipo de registro na Anvisa. E mesmo assim são vendidos por valores que variam entre R$ 3.500 e R$ 10.000, muitas vezes com promessas de resultados milagrosos. Já em Portugal se repete o modelo produto mais serviço das grandes fabricantes globais. O paciente é forçado a comprar o aparelho junto com um pacote de serviços como consultas, moldes e ajustes. Só que esse modelo não está sendo regulado. A questão é que, sem concorrência saudável, os preços sobem e o consumidor fica à mercê de vendedores disfarçados de profissionais da saúde. Os idosos são os principais alvos dessas vendas, principalmente quando já... Véi, isso é um mercado muito predatório, né? É uma sacanagem você pegar pessoas que já estão no ápice de suas vidas, assim, elas já estão no florescer final de suas vidas, elas já não têm para onde correr, como fazer, às vezes tem dificuldade locomotiva, dificuldade emocional, racional, tem várias condições já que são impeditivas, já tem familiares que estão carrascando atrás ou coisa parecida, e aí vem um médico, não pode confiar no médico, mano. Já estão sofrendo com limitações cognitivas, vivem isolados e muitas vezes não têm escolaridade suficiente para entender os contratos que estão assinando. Quase metade das pessoas com mais de 75 anos e 1/3 das que têm entre 64 e 75 anos apresentam algum grau de perda auditiva. Em Portugal, o cenário se agrava com táticas predatórias.
Vans estacionadas em bairros populares se apresentam como clínicas móveis, com atendentes vestidas de jaleco branco oferecendo testes e levando os idosos a gastar milhares de euros em aparelhos de que não precisavam e que não são adequados à sua situação auditiva. A ideia é gerar pânico e urgência em um público que já se encontra fragilizado. E o golpe não para por aí. Muitos desses contratos são financiamentos bancários disfarçados de parcelamento. Em um dos casos relatados pela imprensa portuguesa, uma senhora foi levada a assinar um contrato de empréstimo de 6 anos, no valor de 4.980 euros, o equivalente a mais de 31 mil reais, para pagar Já estava morto que o outro ia pelo mesmo caminho. por um aparelho que nunca nem funcionou. Casos como esse são comuns, especialmente em cidades menores onde a fiscalização praticamente não existe. Muitas vezes o produto nem funciona e ainda assim o idoso é cobrado com juros abusivos. E se tenta devolver, enfrenta uma burocracia que praticamente impossibilita o cancelamento. Que essa moda não chegue no Brasil, pois aqui já bastam os produtos falsos que continuam se proliferando na internet. Muitos sites se passam por clínicas ou marcas confiáveis, com avaliações manipuladas e depoimentos inventados, prometendo tecnologia avançada, chip inteligente e audição perfeita. Tudo por apenas R$300 com frete grátis. O Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo faz o Pô, sem mentir que eu cairia nessa do AliExpress, hein? alerta. Aparelhos auditivos só devem ser comercializados sob a responsabilidade técnica de um fonoaudiólogo, Mas aí o fonoaudiólogo é comprado? Como é que faz? conforme o artigo 5º da Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, número 439 de 2013, que diz: artigo 5º. É da competência do responsável técnico de empresas que comercializam aparelhos de amplificação sonora individual, além daquelas previstas no artigo 1º desta resolução, o fiel cumprimento da RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, Anvisa número 185 de 2001, que dispõe sobre as atribuições do responsável técnico em empresas que manipulam produtos correlatos, no caso, os aparelhos de amplificação sonora individual. No Brasil, todos os produtos médicos que representam um risco intrínseco à satisfação sonora A não observância dos deveres parte responsável implicará em penalidades administrativas. Não responderá disciplinarmente por procedimentos técnicos profissionais inadequados executados pelos demais fonoaudiólogos da instituição. individual. No Brasil, todos os produtos médicos que representam um risco intrínseco à saúde do consumidor ou paciente, inclusive os aparelhos auditivos, devem obter um registro da Anvisa antes de serem comercializados no país. É possível consultar se a marca do aparelho auditivo, importada ou nacional, possui tal registro através do site da Anvisa. Então, tome cuidado com os anúncios na internet. Na prática, ninguém fiscaliza. Não existe um sistema de rastreamento eficaz para esses sites. As denúncias se acumulam, Ou seja, dane-se, mas se as vira. plataformas digitais não dão conta de barrar toda a veiculação de anúncios com falsas promessas. É como a lenda da Hidra. Corta um, surgem mais 2 no lugar. O mercado online se tornou terra de ninguém, e isso explica como esses golpes continuam acontecendo em larga escala. Esse tipo de produto, além de ser ineficaz, pode até prejudicar a audição. Dá para se comparar o uso desses aparelhos com usar óculos de camelô que queimam a córnea. Ou seja, o barato não só sai caro, ele pode também causar danos irreversíveis. Irreversível. Paralelo a tudo isso, a ausência do Estado só agrava a situação. Mas aí, se você faz por fora e paga barato, você tá comprando um negócio falsificado. Se você faz pela lei e você faz como especialista, o especialista tá comprado e indicando coisa que é mais 30 vezes mais cara do que o normal. O que tu faz? Me explica o que é pra fazer. Embora o SUS ofereça sim aparelhos auditivos gratuitamente por meio da rede pública, a maioria dos pacientes sequer sabe disso. Outros desistem no meio do processo, pois o acesso é extremamente burocrático e demorado. Há quem fique mais de um ano na fila de espera. Em Minas Gerais, essa situação foi parar na Justiça em 2021. De acordo com o Ministério Público, deficientes auditivos aguardavam há 2 anos pelos equipamentos através do SUS. A Justiça determinou 180 dias para reposição de moldes auriculares e de aparelhos de amplificação sonora individual a 1.904 pessoas com deficiência auditiva de Juiz de Fora e região e multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. Nossa, quando a justiça funciona... Eu não encontrei informação sobre se isso foi ou não cumprido no fim. Um caso similar aconteceu em Tocantins, em maio de 2025, mas dessa vez a ação partiu de apenas uma pessoa. Domingos Sávio Dias Noleto, um motorista de 58 anos, possui perda auditiva grave e aguarda tratamento há mais de 1 ano. Mesmo o juiz determinando o caso a favor do motorista, o aparelho não foi entregue e será necessária outra sentença judicial. A Secretaria de Estado de Tocantins disse em nota que o pedido foi repassado para a empresa fornecedora que está no prazo de entrega. O processo de obtenção dos aparelhos exige laudos, encaminhamentos, avaliação com fonoaudiólogo, depois uma longa espera e então adaptação e revisões do aparelho.
Além disso, o modelo público está engessado em um formato de reabilitação auditiva, que exige diversas etapas. O que é correto do ponto de vista técnico, mas inviável para milhares de brasileiros que não conseguem nem chegar à primeira consulta ou mesmo receber o aparelho. Quando ouvir custa entre R$ 2.500 e R$ 10.000, o que estamos realmente pagando? Tecnologia ou desinformação? E até quando o silêncio das autoridades vai custar tão caro? Nossa. Dando ouvidos. Aí tu me quebra, mano. Aí tu me quebra, real. Nossa. Dando ouvidos. O mercado de aparelhos auditivos foi construído para se manter inacessível, confuso e muitas vezes predatório. Seja nos Estados Unidos, onde um oligopólio bilionário luta contra a democratização do acesso, seja no Brasil e na Europa, onde golpes contra idosos viraram uma epidemia. É um modelo que aposta na desinformação, na ausência de fiscalização e na fragilidade de uma população que deveria ser protegida, mas que na prática é explorada todos os dias. Como revela o caso da idosa levada a pegar um empréstimo de quase 5.000 euros por um produto que não funcionava, ou dos milhares que compram amplificadores falsos. Cara, você pagar 5.000 euros por um negócio não funcionar é de querer pegar alguém pelo pescoço. Meu Deus. Achando que estão recebendo um produto médico. Mais do que um problema econômico, isso é uma questão de dignidade, e não basta encarar esse tema como um problema de idosos. A surdez já afeta crianças, adolescentes e adultos jovens, por uso excessivo de fones de ouvido, trabalho com ruído ou exposição a ambientes barulhentos. Só nos Estados Unidos, 26 milhões de pessoas entre 20 e 69 anos têm algum grau de perda auditiva, e mais de 12% das crianças entre 6 e 19 anos já mostram sinais de perda induzida por ruído. A perda auditiva isola, acelera quadros de demência, reduz a autonomia e piora drasticamente a qualidade de vida, especialmente entre os mais velhos. Embora 80% dos casos possam ser tratados com aparelhos auditivos, apenas 1 em cada 4 pessoas que precisam de um usa de fato. Ao negar acesso a soluções reais, o sistema colabora diretamente com esse cenário de exclusão social e cognitiva. Hoje, milhares de brasileiros ainda não sabem que têm direito a aparelhos auditivos gratuitos pelo SUS, e mesmo quando sabem, enfrentam um processo burocrático sem suporte, com filas longas e falta de profissionais qualificados. Por fim, muitos desistem, enquanto a indústria privada continua crescendo em cima do desespero de quem só quer voltar a ouvir. É algo que pode acontecer com seus pais, avós ou familiares mais velhos, e talvez com você também. Então, é preciso educar os consumidores, explicar como funciona um aparelho auditivo de verdade, como identificar um golpe e, inclusive, como prevenir danos à audição. Compartilhar esse vídeo pode ser a forma de informar as pessoas, mas nós sabemos que a pessoa de idade com problema auditivo não vai ver esse vídeo, então compartilhe com quem precisa ver. Ele tem legenda para quem precisa e eu também... coloquei legendado, que sempre tem essa acessibilidade dentro do possível. Se você puder mandar isso para alguém que tem problema auditivo, por favor, ajuda a espalhar a informação. Aumentei o volume da minha narração, especialmente para isso. Então, compartilhe o vídeo. Com mais concorrência real, empresas responsáveis com produtos homologados e consumidores bem informados sobre marcas que praticam os golpes, o consumidor ficará mais protegido. O papel das plataformas de venda e da mídia é central. Dar visibilidade às boas práticas, combater os golpes com informação clara e abrir espaço para soluções auditivas mais acessíveis e confiáveis. Quando há transparência, educação e competição justa, as pessoas têm poder para escolher. E o mercado se regula com mais eficiência do que qualquer burocracia estatal. E isso sem esquecer dos direitos das pessoas com problemas auditivos, que vão desde acesso à fila preferencial e descontos em passagens aéreas para quem depende de acompanhante, garantindo acessibilidade para quem realmente precisa. Só com informação é que se constrói autonomia. Esse é um daqueles casos em que a tecnologia já existe, mas está presa a interesses que não querem que ela se popularize. E no fim das contas, o que está em jogo não é só o bolso, é a saúde, a independência e o direito de ouvir e ser ouvido. Não, sim, as pessoas têm que correr atrás das suas coisas. Eles precisam, Vim aqui com a notícia que tô tentando despertar o ferrão dos sonhos. Não é difícil que eu saiba. E você, já passou? Boa noite pra você também. Ou conhece alguém que passou por uma situação parecida, com promessas falsas, aparelhos caríssimos ou até golpes? Comenta aqui abaixo e me conta essa história. E claro, não esquece de me dizer o que achou desse vídeo. Muito bom, achei maravilhoso, assim. Foi bem feito, porém me trouxe muita tristeza saber que as coisas estão nesse nível, que é tudo máfia ou desinformação e alguém, ou você faz no método ilegal e não consegue resultado, ou você faz o método legal e não consegue resultado do mesmo jeito e é caro pra caramba ainda. Olha que legal. É absurdo, cara.